Perfeccionismo. Isso é algo bom ou é algo ruim? Até que ponto o perfeccionista consegue fazer coisas boas? Até que ponto isso é aquele defeito que todo mundo quer ter? E qual é o limite a partir do qual isso vira uma doença, é algo patológico e é algo que atrapalha muito a sua qualidade de vida e também a sua performance profissional? Eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje para você e vai ter um teste no final do vídeo para você poder perceber se o seu perfeccionismo está no nível saudável ou já está um perfeccionismo tóxico. Acompanhe isso no vídeo de hoje aqui no nosso canal, no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu vou falar desse tema do perfeccionismo, que é um tema muito pedido pelas pessoas, tanto aqui no YouTube, nos comentários, também lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é Dr. Marco Abud. Pode ir lá, tem postagens com dicas, com alguns, alguns resumos, com vídeos, com alguns, conhecimentos para você poder tanto diagnosticar algo, né, ter uma hipótese do diagnóstico que pode estar ocorrendo no seu dia a dia, como também você pode encontrar dicas baseadas em evidências científicas, dicas práticas que podem ajudar a modificar algumas formas de funcionamento da mente e, obviamente, te ajudar a ter mais realizações e mais qualidade de vida, certo? Bom, o perfeccionismo. É interessante a gente fazer a diferença que perfeccionismo não é um diagnóstico médico, ou seja, não existe um diagnóstico oficial na medicina, no nosso manual ali, ó, perfeccionismo, quais são os critérios diagnósticos. Aqui a Paçoca, minha gata, resolveu passear atrás do vídeo e no meu computador. Enfim, não é um diagnóstico, ele é o quê? Ele é um traço de comportamento. Existem formas de perfeccionismo que podem ser úteis e existe um perfeccionismo que começa a prejudicar tanto a qualidade de vida, começa a prejudicar as relações, prejudicar o trabalho da pessoa e causar um imenso sofrimento. Então ele não é um diagnóstico, ele é um traço de comportamento que pode estar presente em vários diagnósticos. Então, existe perfeccionismo em diagnósticos de ansiedade, existe perfeccionismo em pessoas com transtorno bipolar, existe perfeccionismo sem diagnóstico nenhum. Então, a ideia é a gente entender, não é um diagnóstico, é um traço de comportamento que pode ser saudável ou não. Tá? Bom, qual é a diferença então entre o perfeccionismo saudável e o perfeccionismo patológico? A gente usa esse termo, mas seria um perfeccionismo não útil, prejudicial, tóxico. Bom, perfeccionismo de uma forma geral quer dizer o quê? Nós nos empenharmos para buscar uma excelência na nossa performance. É o empenho em buscar metas, objetivos altos, muito elevados. Isso é perfeccionismo. Isso pode ser bom ou não. Perfeccionismo normal, como é? É quando nós definimos metas que são desafiadoras, mas são atingíveis. Ou seja, são possíveis considerando as minhas habilidades, considerando os meus recursos financeiros, recursos de energia, de tempo, considerando o que eu já sei fazer. Então isso é um perfeccionismo saudável, metas atingíveis quando nós erramos ou quando nós não conquistamos essa meta. A pessoa que tem um perfeccionismo saudável, ela tende a não encarar o erro ou uma falha na performance como uma falha de caráter ou uma falha de personalidade, ou seja, a pessoa ela não se define pelo erro ou por não conquistar a meta. Isso é fundamental no perfeccionismo saudável. O erro não te define. Você pode criticar o seu erro, o seu comportamento. Isso não quer dizer que você é uma pessoa errada. A pessoa diferencia a ação da personalidade. Então, metas atingíveis, o erro não te define e existe um sentimento de
realização quando a pessoa conquista essa meta. Existe um sentimento de empolgação pelo desafio e de realização, de orgulho, né? De autovalorização quando ela conquista. Isso não acontece no perfeccionismo tóxico. Como assim? Perfeccionismo tóxico ele tem 3 características, tá? Primeiro, a pessoa tem uma busca incansável, imparável por metas extremamente elevadas. Para a própria pessoa pode parecer uma meta plausível, mas para grande parte das pessoas em volta é algo que não seria possível, não seria viável. Então, ok, busca incansável por metas extremamente elevadas. Agora, qual que é a segunda característica, que essa é a mais importante? A pessoa com este perfeccionismo tóxico, ela tende a ter um valor próprio, ou seja, a avaliação que ela faz dela mesma é altamente ou exclusivamente baseada na sua performance. Ou seja, ela define o caráter dela, ela define a personalidade, ela define o valor dela como ser humano baseado quase que exclusivamente na capacidade dela de fazer, de trabalhar, de performar, de conquistar. Ou seja, a função dela, o único valor dela é esse. Isso daqui gera uma angústia, uma ansiedade monstruosa caso a pessoa não consiga alcançar, tá? Então aí vem o terceiro elemento, que é a pessoa mantém esta busca incansável apesar de ter sofrimento ao fazer isso e de ter muitos custos para a sua qualidade de vida. Ou seja, não é que é gostoso, não é que a pessoa com esse perfeccionismo tóxico, ela quer fazer porque é um desafio, porque ela está motivada. Não, ela sofre muitas vezes ou ela deixa de conquistar outras coisas ou de fazer outras coisas importantes para ela, como família, filhos, diversão, atividade física, outras coisas valiosas para ter aquela performance ou aquela energia exclusivamente na performance. Então são esses 3 elementos: busca incansável por metas extremamente elevadas, valor próprio baseado exclusivamente na sua performance e manter esse padrão apesar de ter sofrimento e prejuízos em várias áreas da vida. O que mais que a gente observa? A pessoa com perfeccionismo tóxico, quando ela falha, ou seja, quando ela não conquista aquelas metas que são extremamente elevadas, que ela estabeleceu, o que ela sente? Ela sente uma autocrítica, uma culpa cruel, uma culpa tirânica, caso ela não conquiste, porque ela considera que aquele erro define a sua incompetência, que aquele erro define que ela não tem valor, ela não tem utilidade como pessoa. Ou seja, o erro é igual a caráter, é igual a falha de caráter, de personalidade. O erro define ela como ser humano. Ela tem a sensação de que ela não será aceita, nem amada, nem desejada, caso ela não tenha aquela performance. Claro que todos nós podemos, obviamente, ter isso uma hora ou outra, mas nesse caso, isso é o principal jeito da mente funcionar dessa pessoa. E que mais? Quando ela conquista, e aí sim é que talvez more o maior sofrimento. Por quê? Às vezes as pessoas de fato conquistam coisas incríveis, só que quando ela conquista, ela não tem um senso de realização, ela não se parabeniza. Pelo contrário, ela encara que aquilo só quer dizer que a meta não era difícil o suficiente. Então, o perfeccionismo tóxico não é útil. O que acontece quais são os sinais, né, que a pessoa pode ter esse perfeccionismo patológico, tóxico? Ela nunca tem tempo para nada nem para ninguém, nenhuma conquista é comemorada, ela tem uma culpa intensa quando ocorre uma falha, ela fica extremamente irritada quando as pessoas não fazem aquilo do jeito que ela gostaria que fosse. Isso irrita todo mundo, tá? Não quer dizer que nós não nos incomodamos com isso, mas isso é uma irritabilidade extrema que faz com que ela exploda e demora para passar, aquilo fica durando muito tempo. Que mais?
ela tem um sentimento de que ela tem que continuar performando não porque ela quer, mas porque ela precisa, senão ela não vai ser aceita. Isso é uma prisão, na verdade, não é uma escolha voluntária, não é saudável, não é gostoso. E o que mais? A pessoa evita muito delegar as coisas. E isso, claro, aumenta o risco de burnout. E quando tem alguma atividade, mesmo que seja uma atividade de lazer, por exemplo, vamos fazer uma aula de dança, vamos fazer uma atividade aí de, enfim, artesanato, vamos aprender uma língua nova, ela evita ou desiste muito rápido de alguma atividade na qual ela não pode ser a melhor ou ela não vai conseguir fazer algo excepcional. Bom, eu falei que ia ter um teste, né? Eu tenho um teste aqui muito simples com 5 perguntas para você fazer para você mesmo ou de repente você pode tentar aplicar aí em alguém que você conhece. Lembrando que isso não é um diagnóstico, é simplesmente uma forma da gente olhar alguns sinais de alerta, né? Então, primeira pergunta, ó, você sente que se você não acertar na primeira vez que você tenta algo novo, você é incompetente? Ou seja, você tem que acertar logo na primeira vez que você está tentando algo para o qual você nunca treinou? Sim ou não? 2. Você sente que você tem que ser bom em tudo, mesmo nas coisas que não são da sua área, mesmo nas coisas nas quais você não é especialista ou que você não estudou? 3. Você pensa que se não puder fazer algo de forma perfeita, não vale a pena nem tentar? Ou seja, se for para fazer, tem que fazer perfeito, tem que fazer de forma intensa, incrível. 4. Você deixa de comemorar, de se parabenizar quando conquista algo por medo de ficar frouxo, de ficar relaxado ou por achar que podia ter algo a mais que você poderia ter feito para deixar aquilo melhor ainda? E número 5, existem momentos em que você se preocupa tanto em fazer uma tarefa específica de uma forma perfeita, de uma forma, digamos, sem falhas, e isso toma tanto o seu tempo que você acaba deixando o trabalho todo sem terminar, ou você acaba atrasando a entrega de todo o seu trabalho? Se você respondeu sim para mais 3 ou mais dessas perguntas, ou seja, são 5, se você respondeu sim para 3 ou mais, opa, talvez esse perfeccionismo esteja muito intenso, esteja sendo prejudicial. Como eu falei, isso não é um diagnóstico, isso é um traço de comportamento e a ideia é que isso pode ser como qualquer padrão que acometa a nossa mente. A ideia da gente olhar que isso ocorre não quer dizer que não tem jeito ou que a culpa é nossa ou ainda que nós conseguimos mudar de uma forma fácil, de uma forma voluntária. Não, mas existem técnicas, formas em que nós conseguimos alterar as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos padrões de comportamento. Claro, isso precisa de uma certa repetição, precisam de estratégias corretas, de uma forma, um caminho correto para percorrer, mas sim, é possível melhorar e, como eu falei, isso pode também levar a conquistas incríveis. Então a ideia aqui não é deixar de gostar de fazer as coisas, de ter metas incríveis. É nós começarmos a entender que o nosso valor como pessoa é muito maior do que simplesmente aquilo que nós conquistamos. Mas isso é um passo. Principalmente isso é trabalhado através de técnicas de terapia, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que é um método mais objetivo, estruturado e científico de terapia, que é aquele que eu ensino, por exemplo, no meu treinamento para mentes ansiosas, em que nós trabalhamos esse conceito. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Será que você se identificou com esse perfeccionismo mais intenso, mais exagerado ou não? Será que você conhece alguém que tem características parecidas com essa? Respondam aqui no comentário, deixem um like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ok? Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Até lá!